Nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja. Obrigada. Tânia, eu vou abrir você aqui. Já está aberta. Fique à vontade para começar. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês, apesar de ser um encontro virtual, né? Mas muito agradecido à espiritualidade por esse novo formato, onde nós temos a oportunidade de encontrarmos. Agradecer especialmente a Ana Paula, que tão carinhosamente tomou a frente e está cuidando desse processo, para que a gente possa se ver na sexta-feira, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do Evangelho, o capítulo 25, Buscai e achareis. Mas eu não queria ficar falando sozinha aqui não, gente. Eu gosto de interação. Já que a gente não pode abraçar, beijar, a gente pode se comunicar. A Ana falou que não pode deixar os microfones abertos, porque senão dá muito ruído. Mas que todo mundo pode levantar a mãozinha quando quiser falar. Por favor, gente, eu quero 2, 3 levantadas sempre, tá bom? Nada de ficar todo mundo quietinho ali, só olhando para mim, não. Tá bom, Gabi? Hein? Tá bem? Só para lembrar que cada um pode abrir seu próprio microfone ou eu posso abrir aqui. Ah, melhor ainda, olha, pode até me interromper, tá bom? Eu acho que isso aqui é um bate-papo, é uma troca de experiências e buscando essa energia maravilhosa que nos fortalece, né? O pedacinho do Evangelho que a gente vai falar hoje, do Busque e Achareis, é não vos afadigueis pela posse do ouro. A gente já ouviu falar muito dessa parte do Evangelho, que é uma parte muito importante para nós. Mas a gente vai voltar ali um pouquinho na história. Não vou ler, não, para ser mais breve um pouquinho. Mas quando Jesus fala com os apóstolos que pela primeira vez ele gostaria que eles saíssem pregando a boa nova, ou seja, falando a respeito dos seus ensinamentos, da sua moral de Cristo, ele pede aos apóstolos que vá fazer isso e que largue tudo, que largue o ouro, que largue a prata, ou que, na verdade, largue as coisas materiais, não se preocupassem com a vida deles e fossem pregar em nome de Jesus. E aí eles questionam como que eles fariam isso e aonde que eles se alojariam, já que eles não estariam trabalhando.
e não teriam proventos. E Jesus então diz a eles: vá e confie na providência divina. Nada lhes faltará. Tudo dará certo. E vocês vão se hospedarem em lugares de família que os receberão. Porque naquela época, gente, não tinha nem hotel, não tinha pousada, não tinha acomodações realmente. Então, era natural e normal que as pessoas acomodassem os viajantes. E Jesus diz a eles que eles ficassem tranquilos e que eles se acomodassem em casas que o recebessem bem e que naquele momento que eles fossem recebidos, naqueles ambientes, eles poderiam falar a respeito de seus ensinamentos. Porque aquelas pessoas que o recebessem sem nenhuma intenção de receber pagamento, estavam prontos para receber os ensinamentos do Cristo, porque seria um indício que eles já teriam no coração a sementinha da caridade. E Jesus ainda diz que quando eles chegassem em alguma casa onde eles não fossem bem recebidos, que eles não insistissem, que eles não recriminassem, que eles não criticassem, que eles apenas se afastassem, agradecidos, mas que não era para eles insistirem em passar nenhum tipo de ensinamento, porque aquelas pessoas ainda não estavam prontas para aquele momento. E aí ele ainda diz que tem um provérbio que fala: sacode a poeira, para não levar mágoas, para não levar tristezas nem ressentimento. E em que momento algum eles agissem com essas pessoas que não recebessem com violência, com vingança, com maus sentimentos, né? E aí a gente, então, essa é a história que está lá no Evangelho para a gente, é o nosso ensinamento. Tânia, eu acho só um minutinho, dona Aurora, a senhora quer falar? Porque tá aparecendo, tá bom. É que tá aparecendo a mãozinha aqui, que tem um jeito da pessoa levantar a mãozinha aqui. Ah, por favor, pode falar. Não? Não quis, Ana? Ah, meu Deus. Então vamos, gente. Tá parecendo monopólio isso aqui, só eu falo. Vamos lá. Aí, o que acontece? Vamos pegar esse ensinamento de Jesus, então, e vamos transportar para o nosso dia de hoje, né? Porque esse evangelho mágico, né, de Cristo, que escreveu há tantos mil anos atrás e que ainda é exemplo e ainda é o nosso modelo de vida, que a gente vai tentando seguir com esse mestre maravilhoso que é Jesus, que era um grande educador e que a gente ainda está quase que engatinhando, né? Mas vamos persistir. Vamos transportar esses ensinamentos para a nossa realidade de hoje. Quando Cristo diz aos apóstolos: deixai o ouro, deixai a prata e ide. Gente, ele não quer que a gente abandone tudo hoje e siga só pregando a sua doutrina. O que ele quer? Ele sabe que nós vivemos hoje num mundo que é matéria, que nós ainda estamos em provas e expiações, tentando ir para a regeneração, e que nós ainda lidamos com as coisas materiais. Mas o que ele quer? Ele quer que a gente não dê mais importância às coisas materiais do que às coisas espirituais, né? Todo mundo, todos nós sabemos que é necessário a gente trabalhar, nós termos salário, porque a gente tem as nossas despesas, nós temos os nossos compromissos. Nada disso é errado. Eu ter vontade de ter um carro novo, eu ter vontade de ter uma condição financeira melhor, tudo dentro do nosso contexto. O que é importante é como eu lido com isso. Que nível de importância eu dou às coisas materiais, a ponto de muitas famílias terem brigas, terem desavenças,
por causa de heranças, por dificuldades materiais. Então, quando ele diz, largue o ouro e largue a prata, nós precisamos pensar no que nós estamos fazendo, que importância nós estamos dando à matéria. Tânia, posso comentar sobre o que você está falando? Deve, por favor. Eu tenho lido um livro e ele fala bastante sobre isso, na questão até não só dos conflitos que a gente encontra com outras pessoas por causa da parte material, mas com nós mesmos. Porque muitas vezes a gente coloca uma importância em ter alguma coisa, em conquistar alguma coisa, e se acontece qualquer coisa e a gente não conquista, a gente entra em depressão ou realmente fica se culpando por coisas que deixaram de acontecer ou por ter feito um plano errado. Então, queria chamar atenção quanto a isso, e também de fazer a correlação das coisas materiais com realmente as coisas que são atreladas às coisas efêmeras, né, que realmente passam. E quanto que a gente realmente tem que olhar para a gente e ter essa iluminação interna para poder continuar o nosso progresso. Com certeza. Lembrando, gente, que nós que estudamos a doutrina espírita, que temos conhecimento e acreditamos que a nossa existência aqui, que nós estamos vivendo nesse momento, é apenas um capítulo da nossa história, né? Ela não é a nossa história, é apenas um capítulo. Então, nós precisamos entender, pensar que nós precisamos dar atenção ao nosso lado espiritual, sem fanatismo. Não é isso que nós estamos buscando. Nós precisamos buscar um equilíbrio. Um equilíbrio onde nós lembremos que os valores que nós vamos levar conosco são os valores morais e espirituais. As coisas materiais, elas vão ficar aqui. Elas não nos pertencem. Elas são apenas momentâneas na nossa vida. Então, isso é de extrema importância. A Ana colocou uma coisa aí que é verdade. Muitas das vezes a gente almeja alguma coisa, a gente idealiza alguma coisa, uma conquista, e se a gente não chega a realizá-la, isso traz frustrações, isso traz ansiedades, isso traz desgastes, que muitas das vezes, gente, desnecessárias, né? Desnecessárias. Então, assim, hoje, eu vou dizer, nós vivemos uma realidade hoje, com essa pandemia, que, na minha opinião, é um desafio para todos nós. E eu posso dizer, conscientemente, que quem tem conhecimento da doutrina espírita e quem estuda a doutrina espírita está numa situação privilegiada. Por que privilegiada? Porque nós temos conhecimento de que nada acontece à toa. Que tudo tem uma razão de ser. Que se nós estamos vivenciando hoje toda essa história, é porque nós temos compromisso com isso. E nesse momento, cai muito bem com o nosso evangelho, porque a gente diz o seguinte: o que adianta hoje as coisas materiais? Todos nós estamos vivendo a mesma história. Cada um no seu cantinho, cada um no seu ambiente, mas intimamente,
todo mundo passando pelas mesmas dificuldades. Nós estamos passando, gente, por um período de contrariedade, onde nós nos sentimos contrariados, porque nós não podemos ir à casa dos nossos entes queridos, nós não podemos abraçar os nossos amigos, nós não podemos estar presente na nossa casa espírita, que nós tanto gostamos. E quando nós saímos para trabalhar, nós saímos preocupados e tensos, porque algo estranho está acontecendo. Nós estamos vivendo com frustrações, porque nós tivemos que desmarcar vários compromissos, viagens, passeios, trabalhos. Então, nós estamos num processo de aprendizado, eu diria coletivo, né? Onde o material não está importando, não está fazendo diferença. Então, isso, gente, é um grande aprendizado. Isso é um grande aprendizado. É um desafio e nós precisamos pensar seriamente o que tudo isso vai acrescentar na nossa vida. Nós estamos testando a nossa obediência. Posso falar, Dani? Pode. Posso Por falar? favor, deve, né? Você levantou a mãozinha assim, ó. Levantei, sei que não me... a gente precisa entrar naquele equilíbrio que você falou. A gente reencarna para passar por uma experiência material. Nós somos um corpo físico e o corpo físico necessita da matéria, necessita do alimento e necessita desse aprendizado. Então, tudo tem que ter um aprendizado. Essa pandemia veio para um aprendizado. Mas quantas pandemias vieram só depois de Cristo? Aprendemos. Não precisávamos passar por isso. Estou repetindo isso. Não precisava passar por essa pandemia. Se nós tivéssemos seguido Cristo desde quando Ele nos ensinou. Não precisava passar por isso. 300 anos depois, teve a pandemia da cólera, não, da varíola. Teve a gripe espanhola, a peste bubônica, uma série de coisas para que a gente aprendesse. Não aprendemos. Nessa agora, não sabemos exatamente qual é a origem desse vírus, mas dizem que é lá do morcego, das cobras alimentadas por chineses. Você vai lá na China, eles voltaram à mesma situação, a mesma coisa, estão comendo ratos, morcego, do mesmo jeito. Então, a gente está apanhando, entre aspas, e não estamos aprendendo. Vamos continuar apanhando. Voltando só lá na questão do... não se preocupe o que onde se vai pernoitar, onde se vai se alimentar. Lembre que Jesus estava falando para os apóstolos. Ide divulgai o meu evangelho. Mas o que ele pede no máximo é para que você não cobre disso, porque você não faça disso uma profissão. Eu vou divulgar o evangelho, mas o que eu vou comer, o que eu vou me alimentar, quanto que eu vou receber. Vai e doe-se. E completando com o que o Paulo fala, e o próprio Jesus fala de trabalho. Quem trabalha merece ser alimentado. Divulgar o evangelho é um trabalho. Macário, obrigada pela sua colaboração. Adoro essa troca de ideias. Mas eu só acho que quando você diz que nós passamos por algumas pandemias e que nós não aprendemos, eu acho que nós não aprendemos o suficiente, mas com certeza nós aprendemos algumas coisas, né? E pode ser que essa não seja a última, porque talvez a gente não aprenda o necessário ainda e ainda tenha outras coisas para a gente aprender. Mas eu acho que o aprendizado, ele sempre existe, né? E claro que cada um à sua maneira, cada um no seu degrau, né?
Quanto ao evangelho, que você colocou super bem, a questão da divulgação, eu ia chegar lá ainda, mas é porque a gente acaba fugindo um pouquinho, né? É importantíssimo, gente, quando ele fala, inclusive, para que a gente respeite, no evangelho está escrito isso, respeite a crença do outro, né? Nós vamos pregar o evangelho, principalmente nós, estudantes do espiritismo. Nós vamos pregar o evangelho não com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes, né? Nós vamos pregar o evangelho com o nosso exemplo. Esse é o nosso compromisso. E não temos a necessidade de convencer as pessoas a se tornarem espíritas. Está no Evangelho também. Por quê? Porque Cristo pregou o amor. E é isso que ele espera de todos nós. E como que nós podemos convencer uma pessoa de que a nossa doutrina é a melhor se nós não agirmos com respeito e com amor, né? Então, isso eu acho que é de extrema importância. A gente pensar muito nisso, que por onde nós passarmos, se nós amamos essa doutrina, se nós acreditamos nessa doutrina maravilhosa, nós temos que pensar muito como está sendo o meu comportamento. Porque em todos os momentos, com pandemia ou sem pandemia, nós estamos sendo observados. Então, é muito importante o nosso equilíbrio, é muito importante as nossas palavras, é muito importante a nossa conduta. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu conosco algumas vezes, da gente conviver com as pessoas por algum tempo, sem tocar em religião, sem falar nada, e de repente você vai descobrindo, alguém te pergunta e fala assim, você é espírita? E aí você toca no assunto e você começa a identificar dentro daquele grupo várias pessoas que frequentam a nossa doutrina. E você começa a observar pelas atitudes, pelos comentários, pelas palavras. E eu acho que isso é de extrema importância. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo quando Jesus fala, vá e pregue em nome de Jesus. Porque o que ele mais pregou, gente? O respeito, o amor. E é por aí que nós precisamos seguir. Eu acho que nós estamos vivendo momentos muito difíceis, porque apesar da gente ser privilegiado pela existência da nossa doutrina, nós estamos vivendo situações políticas difíceis, nós estamos vivendo morte em massa, nós estamos vivendo vários momentos muito delicados. Mas eu também convido vocês a fazerem uma experiência. Uma das coisas que nós aprendemos na nossa doutrina é não criticar e não julgar. Ana, já sei que deu meu tempo, vou falar só 2 minutos. É não criticar e não julgar. E a partir do momento que nós criticamos os nossos governantes, que nós julgamos as atitudes porque nós não concordamos, que está muito confuso, gente, eu não sei se vocês sentem, mas a energia do nosso coração, do nosso organismo, ressente. Tentem trocar a crítica pelo pesar. Fala, poxa, podia tanto ser diferente. Podia tanto estar agindo com mais serenidade. Podia tanto ter outras atitudes. Que vocês vão ver que o nosso sentimento é diferente. Eu sei que é difícil, porque a gente vê muitas coisas indevidas.
A gente vê situações que nos magoam, às vezes nos contrariam imensamente. A gente questiona isso. Mas vamos tentar questionar sem julgar e sem criticar. Que, na verdade, o maior benefício é nosso. Porque quando nós estamos criticando e julgando, nós estamos sintonizando com eles. E quando nós sintonizamos com eles, o que acontece? Nós abrimos uma janelinha onde nós conseguimos captar energias que não nos fazem bem. Então, é só para a gente pensar um pouquinho. Sei que está difícil para todo mundo. Não é fácil para ninguém. Mas eu ainda continuo dizendo que para a gente que tem o conhecimento dessa doutrina maravilhosa, é acolhedor. Né? Nós ficamos aqui em casa uns 15 dias, quando iniciou a pandemia, sem essas reuniões maravilhosas, até que um dia eu vi no grupo que a Ana convidou, e aí eu entrei, e aí eu entendi o quanto isso estava me fazendo falta, gente. O quanto isso estava me fazendo falta, né? E aí nós começamos a convidar os outros grupos das outras reuniões, e hoje a gente consegue reunir algumas vezes durante a semana, e a gente descobre com certeza absoluta o quanto essas reuniões são renovadoras, o quanto alimenta o nosso espírito, a nossa alma, e facilita o nosso dia a dia. Muito obrigada por me ouvir. Aurora, a senhora quer falar? Não. Tá bom. Fique tranquila. Muito obrigada, gente, por me ouvir. Se alguém mais quiser falar alguma coisa, a gente continua mais um pouquinho. E agora está com a Ana aí. Não dá para ver se não. Alguém quer fazer algum comentário? Posso falar? Você tem 2 minutos. Só para a gente refletir, colocar. Você colocou que nós somos um grupo privilegiado, porque sabemos, temos noção que a vida, que nós somos imortais. No Evangelho mesmo fala que, para colocar o cristianismo em prática, cabe a nós, novos apóstolos da fé, espíritas. Se nós somos grupos privilegiados, nessa atual circunstância, o que nós estamos fazendo para mudar isso? Ou estamos com medo de ficar doente, com medo de morrer? Muitos estão com medo de morrer. Só para dar um exemplo, Madre Teresa de Calcutá, quando perguntaram para ela, você não tem medo de lidar com tantas doenças aí? Você não tem medo de se contaminar? E ela disse, eu tenho 3 coisas que me impedem de eu ter medo: água, sabão e muito amor. E nós estamos nessa? Pensemos nisso. Eu só acho, Macário, que o medo hoje não é meu, não é seu. O medo é da gente prejudicar o nosso irmão. Porque eu posso ter o vírus e posso não passar. Eu posso ter o vírus e não manifestar, como já aconteceu com um amigo meu. Mas passar para uma pessoa idosa, passar para uma outra pessoa que é de risco. Então, hoje eu acho que a nossa reclusão, a nossa obediência à OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, é uma questão de responsabilidade. E quando a gente recua, nós não estamos recuando com medo de falecer, ou de desencarnar, ou de adoecer. Nós estamos em respeito ao outro. Porque eu posso ser portadora sem saber e posso estar prejudicando as pessoas que são de grupo de risco maior. Então, eu acho que não é um medo individual. Acho que hoje nós estamos num processo de comunidade, vamos dizer assim, de solidariedade até, de respeito ao próximo. Obrigada, Tânia. Obrigada, Macário. Vamos continuar o nosso evangelho, né, a nossa noite de evangelho, com o livro que fala o item 151, maledicência. Eu quero ver, Daniel, você pode ler para mim? Eu vou compartilhar a tela aqui.
Aqui. Vocês conseguem ver? Agora sim. Tá. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Damião. Maledicência. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei e julga a lei. E, se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Tiago, capítulo 4, versículo 11. Nem todas as horas são adequadas ao rumo da ternura na esfera das conversações leais. A palestra de esclarecimento reclama, por vezes, a energia serena em afirmativas sem indecisão. Entretanto, é indispensável grande cuidado no que concerne aos comentários posteriores. A maledicência espera a sinceridade para turvar-lhe as águas e inutilizar-lhe os esforços justos. O mal não merece a coroa das observações sérias. Atribuir-lhe grande importância nas atividades verbais é dilatar-lhes a esfera de ação. Por isso mesmo, o conselho de Tiago reveste-se de santificada sabedoria. Quando surge o problema de solução difícil entre um e outro aprendiz, é razoável procurarem a companhia do mestre, solucionando-o à claridade da sua luz. Mas que nunca se instalem na sombra, à distância um do outro, para comentários maliciosos da situação, agravando a dor das feridas abertas. Falar mal, na legítima significação, será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. Como observamos, a maledicência é um tóxico sutil que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. Quem sorva semelhante veneno é, acima de tudo, servo da tolice, mas sabemos, igualmente, que muitos desses tolos estão a um passo de grandes desventuras íntimas. Obrigada, Damião. Eu vou começar a comentar, mas vou abrir aqui quem quiser comentar, que eu achei muito interessante quando ele coloca aqui, nessa parte aqui, falar mal, na legítima significação, será render homenagem aos instintos inferiores. Eu vejo aqui como instintos inferiores a questão da gente realmente querer estar certo, a gente achar que a gente tem o direito de julgar o outro e querer estar certo, isso em qualquer situação. Pode até acontecer, e aqui é interessante que fala aqui que você se renuncia ao título de cooperador de Deus. Então, você deixa de ser o cooperador, né, de Deus para ser crítico das suas obras. Você critica a uma outra pessoa que faz parte da obra de Deus. Então, eu acho que aqui a gente precisa primeiro entender a questão de criticar o outro ou criticar a ideia do outro, porque são coisas diferentes. Quando você critica o outro, você faz com que aquela pessoa seja a ideia que ela tem. E, na verdade, ela é muito mais do que aquela ideia. Talvez naquele momento a pessoa esteja se posicionando por uma ideologia ou também por uma vontade de estar certa ou de fazer uma outra pessoa errada. E a gente, ao invés de criticar isso, olhar o quanto que essa pessoa também precisa de esclarecimento e de compaixão e de ternura, no sentido de ter claro na cabeça deles, vamos supor que seja alguma coisa muito séria que a pessoa esteja se posicionando, né? Então, para ele ter essa claridade, essa clareza de que ele precisa entender de formas diferentes também, ou estar aberto a aprender outras coisas. Então, é interessante a gente olhar o outro, nosso irmão, como parte da obra e que a ideia que ele tem não faz dele uma pessoa ruim ou mal, até porque ruim ou mal é julgamento meu e não julgamento de Deus, né? Então, assim, é o que eu acho em relação a outra pessoa. E aí entra tudo isso até que a Tânia já nos chamou a atenção, até mesmo dos governantes. Estão, claro, tem muitos momentos que eles poderiam se posicionar da melhor forma,
mas eles também são obra de Deus. Então, aqui tiveram essa missão difícil de estar lá liderando um povo. Talvez não estejam fazendo da melhor maneira, mas eles vão pagar pelas consequências que vão ter, que estão decidindo. Então, como que a gente pode, no nosso conhecimento, no nosso amor pela obra, realmente vibrar para que essa vibração faça com que essa pessoa receba a luz? A gente não sabe quais são também a energia que está em volta dele, que pode estar influenciando ele. Então, como que a gente pode fazer a nossa parte? É difícil, é muito difícil, mas acho que a gente está aqui nesse momento realmente de reflexão. E cada vez que a gente pensa alguma coisa no automático, se a gente realmente parar, opa, eu tô com o mesmo pensamento de sempre, e se corrigir, fazer uma prece, fazer uma reflexão, não, eu quero que ele seja iluminado, a gente começa a mudar o padrão de vibração de todo um planeta. Então, eu falei demais. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, falou muito bem, Ana. É isso mesmo. Mas alguém quer falar alguma coisa? Eu quero falar. Maledicência vem de mal. A própria espiritualidade não se refere aos espíritos como espíritos maus, mas como espíritos inferiores, ou seja, espíritos que foram criados depois e estão caminhando. Então, são inferiores não no sentido pejorativo, mas no sentido que ainda estão em aprendizado. Aproveitando esse momento de pandemia, usar um termo aqui, tiro para tudo quanto é lado. Não se foca hoje no problema em si, no vírus em si, mas quem está certo e quem está errado. E se nós entramos nesse ciclo vicioso de maledicência, de criticar esse ou aquele, realmente, eu acho que foi você que falou, foi a Tânia, não lembro, a gente está só somando essas faíscas maledicentes, essas farpas que vai ferir cada vez mais. Então, ao invés de a gente entrar nessa sintonia da maledicência, de falar mal desse ou daquele, lembrar que se nós estamos aqui passando por essa experiência com esses administradores, é porque nós temos alguma coisa a ver com isso. Não caímos aqui de para-raios, caí por acaso. Tá? Temos alguma coisa a ver com isso. O C. Pastorino, que fez aquele... Edmu, você quer falar? Pode abrir seu microfone que eu não consigo abrir. Minuto de Sabedoria, ele fala o seguinte: não fale que se você estivesse no lugar desse ou daquela pessoa, você faria diferente, porque você não sabe o que acontece nos bastidores. Então, faça a sua parte da melhor forma possível. Se tiver que entrar em sintonia, procure entrar em sintonia com o bem maior e não com a maledicência. Obrigada, Macário. Edmu, você quer falar alguma coisa rapidinho? Pode falar, mas você tem que tirar o seu mudo porque eu não consigo. Já tirei. Pode falar. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Então, com tudo que vocês falaram, eu concordo com tudo que vocês falaram, né? A maledicência, ela começa em nós mesmos, né? Nós, interiormente, nós temos muita deficiência, eu principalmente. Eu julgar, criticar e executar, eu faço isso em 3 segundos. Na verdade, a gente tem que trabalhar nós mesmos. Quanto a falar de situações, a gente não fala de políticos, a gente fala de situações. A gente não conhece, eu não posso falar do governante, não posso falar do governante aqui de Jundiaí, eu não posso falar do governante de São Paulo e nem do governante do Brasil. Eu falo de situação, é diferente. Situação, eu não estou falando da pessoa, eu estou falando de situação. Mas, julgar é como vocês todos falaram, é fácil. O duro é estar lá e executar. Nós sabemos muito bem que quem está governando não está governando sozinho.
Existe uma máquina toda por trás dele. E a gente julgar uma pessoa só é fácil. Mas e quem está toda numa máquina aí? É muito difícil. Então, realmente, julgar não dá. Você pode falar de uma situação, mas você julgar é difícil. É mais fácil julgar a gente mesmo, né? E que é difícil também, porque você julgar a si mesmo é complicado. Demanda muito sacrifício, né? Muita persistência. Você tirar uma roda da inércia é complicado, sofre pra caramba, não é? Mas é o que nós temos que fazer, que é a nossa reforma íntima, se vigiar e orar. Então, aquilo que vocês estão falando é tudo isso. Obrigada, Edmur, obrigada. Estou preocupada só com o nosso horário. Gente, desculpa, a gente deve passar uns 2, 3 minutinhos. Gracinha, eu vou abrir seu microfone. O Macário já abriu, para a gente passar para as vibrações. Então, vamos lá, pessoal, serenando as nossas mentes, nos conectando com a espiritualidade amiga, elevando o pensamento a Deus e a Jesus, e agradecer, primeiramente, por esse momento, desse nosso encontro maravilhoso, que traz tanto aprendizado para todos nós, e que não fique só na palavra, mas sim, dentro de nós, para estar colocando na prática. E para falar em prática, vamos praticar o bem nesse momento. Vamos vibrar com intenso amor por todo o nosso planeta Terra, esse planeta maravilhoso que Deus colocou na nossa vida, para que possamos usufruir de toda essa beleza na nossa caminhada terrena. Vamos vibrar por todos os países, envolvidos em luz, em amor, envolvidos a todos os povos, trazendo a eles a paz interior que tanto necessitam nesse momento e que juntos possam se unir com muita fé e amor e vencer as dificuldades que se encontram neste momento. Vamos vibrar pelos hospitais. Sabemos as condições dos hospitais que se encontram nesse momento. Vibremos por aqueles doentes que ali estão, num momento de dor, de desespero, e que as nossas vibrações de amor cheguem até eles, amenizando os sofrimentos. Vibremos também pelos idosos, idosos que se encontram em casa de repouso, em asilo, em seus lares, se sentindo rejeitados pelos seus familiares. Que as nossas vibrações de amor possa preencher o vazio que esses irmãozinhos sentem dentro de seus corações. Vibremos pelos jovens, jovens que trabalham, que estudam, e principalmente pelos jovens marginalizados. Vibremos pelos lares em desarmonia, para que haja paz, compreensão, união entre esses nossos irmãos. Vibremos pelas crianças, rogando a Jesus, para que mãos abnegadas possam conduzir essas crianças para um futuro melhor. Vibremos pelos nossos parentes, familiares que se encontram distante de nós, rogando a Jesus que leve a paz e a bênção a todos eles. Vibremos pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos e pelos nossos inimigos. Vibremos pela paz e união de todas as religiões, de todas as casas espíritas. Vibremos pelos nossos irmãos que se encontram desempregados nesse momento. Imaginemos a situação dessas criaturas que têm o seu lar para manter. Vibremos para que eles consigam, através dos nossos irmãos abnegados, uma condição melhor de trabalho. Vibremos também, Senhor Jesus, por aqueles irmãos que se encontram depressivos, que com auxílio da espiritualidade, esses irmãozinhos possam se renovar para uma vida melhor, um momento feliz, que eles possam ser gratos a Deus por esse momento em que estão aqui convivendo conosco na Terra, através de todo esse aprendizado que temos no nosso dia a dia. Vibremos também, Senhor, pelos irmãos desencarnados, onde quer que se encontre, que recebam a paz, que recebam a luz,
Vibremos pelos nossos familiares, entes queridos, que partiram e deixaram saudades, que recebo todo o nosso amor, que recebo toda a nossa gratidão. Vibremos também, Senhor, por todos os trabalhadores da saúde, que eles sejam envolvidos em luz, em amor, em fortalecimento, para que eles possam produzir os seus trabalhos, auxiliando aqueles criaturas que estão nessa dificuldade que nos encontramos, que eles sejam protegidos, Senhor, para que eles possam fazer um trabalho digno de muito amor. Vibremos também, Senhor, pelo lar dos nossos familiares, pelo nosso lar, rogando a vós que nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre, que o nosso lar possa ser uma fonte de exemplo, que sejamos cristãos, seguindo sempre os seus ensinamentos e dando de nós o melhor exemplo para aqueles que conosco convivem e que nós encontramos no nosso dia a dia. Vibremos, Senhor, por esse grupo maravilhoso que está fazendo parte conosco do Evangelho da Noite. Que todos, Senhor, sejam abençoados, sejam amparados de luz, de amor, que leve em frente esses ensinamentos, a nossa doutrina maravilhosa, que nos traz tanto condições de poder saber rever os conceitos da nossa vida nesse momento, para estar melhorando a nossa conduta e possamos ser cada vez melhor, Senhor, do que somos hoje, e possamos rever tudo aqui, os ensinamentos de Cristo, colocando dentro da nossa vida. E assim, nós estamos agradecidos, Senhor, pela espiritualidade, pela Tua luz, e que a nossa Mãe Santíssima possa nos cobrir com seu amor, com seu manto, nos fortalecendo, nos amparando hoje e sempre. Que assim seja. Passar para a Dona Aurora para poder fazer a prece final. Pode falar, Dona Aurora. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade que tivemos nessa noite, de aqui estarmos reunidos, mesmo sendo virtualmente, mas que os nossos corações e os nossos pensamentos estejam sempre voltados para o Pai maior. E que todos nós aqui tenhamos recebido aquilo que é necessário ao nosso corpo físico e também ao fortalecimento ao nosso espírito. Agradecemos por todos esses amigos da espiritualidade que estiveram junto a nós, nos induzindo, e que nós possamos pôr em prática o Evangelho do Cristo no nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Eu vou abrir todo mundo agora para vocês falarem. Podem falar. Sobrou uns tempinhos. Agora pode, agora já passou uns minutinhos, mas agora já acabou. Pode falar.